Olha, faz quase um século que uma única moeda manda no jogo das finanças globais. Mas, bem discretamente, um rival de peso está ganhando terreno, e o equilíbrio de poder no mundo pode estar prestes a mudar. E aí fica a pergunta que não quer calar, a pergunta que paira sobre a economia mundial. A resposta, curiosamente, não está nas grandes manchetes, mas sim nos movimentos silenciosos de alguns dos maiores jogadores do tabuleiro financeiro. Bom, a resposta para isso não é um simples sim ou não, é bem mais complexa. Mas tem uma tendência, uma pista, que é impossível de ignorar, que revela um padrão muito claro. Uma corrida silenciosa para um ativo que, um dia, já foi a base de todo o sistema financeiro. É isso mesmo, ouro. Os bancos centrais ao redor do planeta estão comprando ouro físico num ritmo que não se via há décadas. Mas a grande questão é, por quê? Por que agora? E é essa pergunta que vai nos levar direto para o centro de toda essa história para a gente entender as forças que estão redesenhando o poder financeiro global. Então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. A primeira peça é entender a dimensão, a escala impressionante dessa nova corrida do ouro. E olha, os números não mentem, são impressionantes mesmo. Em 2022 e 2023, as compras de ouro pelos bancos centrais simplesmente quebraram recordes históricos. E o começo de 2024 mostra que essa fome por ouro não diminuiu. Para se ter uma noção, é um volume de compra que o mundo não via há mais de 50 anos, desde que o padrão ouro acabou. E quem está puxando essa fila? Não é por acaso. São principalmente as potências emergentes, sabe? China, Índia e países que querem ter mais independência na hora de tomar suas decisões. Fica bem claro que é uma tentativa de não colocar todos os ovos na mesma cesta, a cesta do dólar. Ok, mas o que foi o estopim? O que fez essa corrida acelerar tanto? Aconteceu uma coisa bem específica em 2022 que soou como um alarme geral para todo mundo que gerencia reservas de dinheiro pelo planeta. É só olhar a linha do tempo que tudo se encaixa. O congelamento de centenas de bilhões de dólares das reservas russas foi um ponto de virada. Foi a primeira vez que o sistema do dólar foi usado de forma tão aberta como uma arma contra uma economia grande. Isso mandou um recado bem direto para o resto do mundo. Essa citação aqui, olha, ela resume o sentimento geral. O medo que se espalhou foi o seguinte: opa, se podem congelar as reservas em dólar de um país, podem congelar as de qualquer um. Aquele pilar da confiança na neutralidade do dólar, ele foi bem abalado. E é justamente essa desconfiança que alimenta uma estratégia de longo prazo, liderada pelo principal jogador nesse tabuleiro, a China. O que a gente vê aqui é muito revelador. É a essência da estratégia chinesa. Eles estão, na prática, trocando uma coisa pela outra, vendendo títulos da dívida americana, que, no fim do dia, são uma promessa no papel, e comprando ouro físico, um ativo real, que dá para tocar e que não depende da promessa de ninguém. É, no fundo, um plano de 3 passos. A China está construindo um sistema financeiro meio que paralelo, sabe? Para ficar menos vulnerável às sanções. E não é só comprar ouro. Eles também estão criando a própria infraestrutura para negociar esse ouro, como a Bolsa de Ouro de Xangai. Isso cria um mercado alternativo aos de Londres e Nova York, e dá à China e a outros países mais poder para influenciar o preço do ouro, fora do controle ocidental. Mas calma, não é só uma questão de geopolítica e sanções. Tem outra força enorme em jogo, uma revolução tecnológica que está enfraquecendo um dos pilares do dólar de um jeito totalmente diferente. Vamos voltar um pouco no tempo. Por 50 anos, um acordo meio que informal, conhecido como sistema petrodólar, foi a grande garantia da força do dólar. Funcionava assim: os grandes exportadores de petróleo, tipo a Arábia Saudita, vendiam em dólar. Isso obrigava todo o resto do mundo a ter dólar para comprar energia. Criava-se uma demanda constante, quase que artificial, pela moeda americana. Só que essa base está começando a rachar, e a culpada é a tecnologia. A ascensão dos carros elétricos que a gente vê aqui tem uma consequência bem direta. Menos carros queimando gasolina significa menos demanda por petróleo. E o que isso significa? Menos comércio de petróleo, menos transações precisando de dólares. É simples assim. Isso atinge em cheio um dos pilares que sustentou a dominância do dólar por décadas. É uma rachadura na fundação do sistema que, no longo prazo, vai enfraquecendo a necessidade de todo mundo ter dólar. Mas espera aí, antes de sair decretando o fim do dólar, vamos com calma. É preciso um choque de realidade. Porque
Apesar de tudo isso, o dólar ainda tem vantagens gigantescas. Os mercados financeiros americanos são os maiores do mundo, os mais fáceis de comprar e vender, o comércio global, os empréstimos, tudo ainda acontece, na sua grande maioria, em dólar. E sendo bem sincero, não tem um substituto óbvio na fila para tomar esse lugar. Até os grandes analistas de mercado, como os do JP Morgan, dizem a mesma coisa. Sim, o processo de desdolarização está acontecendo, mas qualquer transição de verdade vai ser lenta, gradual. Então tá, juntando todas essas peças, o que isso tudo quer dizer para o futuro do dinheiro no mundo? O ponto principal a se levar daqui não é que o dólar vai entrar em colapso. A palavra-chave é erosão. O domínio absoluto, aquele de um rei sozinho no trono, esse sim está diminuindo. O mundo financeiro está deixando de ter um polo só. O que a gente está vendo é um movimento lento, mas constante, em direção a um sistema com vários polos de poder monetário. Um mundo onde o dólar vai ter que dividir o palco com o euro, com o yuan e, claro, com o ouro, que está voltando com tudo ao seu papel histórico de ativo neutro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que dá o que pensar. Nesse novo mundo multipolar, o que é de fato um porto seguro? A própria definição de ativo seguro talvez esteja prestes a mudar para sempre.